Não devemos esquecer uma coisa, salvo algumas universidades. Hoje a universidade é um espaço de liberdade também. Então, uno deve pegar esse direito de liberdade e deve, você, todos, seguir as pessoas que têm as ideias que incitam a vocês a seguir esse caminho que seu coração está dizendo, este é meu caminho. Eu não quero ser um grande cientista para chegar a ter o prêmio Nobel tradicional. Talvez vou seguir outros caminhos, talvez vou chegar ao prêmio Nobel, mas talvez não. Mas vou fazer a minha formação como eu sinto que devo responder ao desafio deste mundo, para me posicionar dentro deste mundo de uma maneira que eu me sinta satisfeito com o caminho, a carreira, né? O trajeto, o projeto que eu me fiz. E hoje, vocês não estão na mesma situação que eu estive no momento de ter sua idade. Está completamente sozinho, somente com esse desejo de vida, contra toda a academia que ninguém acreditava estas ideias. Hoje posso falar aqui disso. Eu posso ter alunos que vêm para eu cobijar, como se diz? Acolher, orientar, proteger mesmo. E nestes processos que são muito angustiados, porque uno fica muito sozinho nesse contexto. Mas hoje, neste mundo, já tem de onde preencher aí para escalar aí e chegar acima. First of all, for those of you out there that don't really understand what pure research is what we do before we know that anything has any value. Pure researchers are working on things that they're not even sure that has any value. It may not, but it does further our knowledge. Sometimes pure research determines what can't be, and therefore stops people from going down those alleys in the future because they know that there's no reason to go there. Pure research is not very well understood by a lot of people, and therefore to get them to value research, you unfortunately have to do that very horrible thing called marketing. You have to market what you're doing. You have to market your research. You have to talk to people about its value. I'm sorry. It's just what has to be done, because you have to educate the people into the value of research. So let's take a look at some cases of where pure research had value. There was a gentleman at Bell Laboratories in the United States who was one day eating lunch, and he had a little plate of Jell-O, the dessert that's gelatin, comes in different colors and flavors. And he was sitting there looking at this. Now, up until this time, if you wanted to make a laser beam, you had to use either a glass tube filled with neon gas, or you had to have a rod made out of ruby, both of which were extremely expensive. But the researcher was looking at his Jell-O and said, I wonder if I could make the Jell-O laze, if I could make a laser out of Jell-O. And he went back to his laboratory with his dish of Jell-O and practiced a little bit and actually got the Jell-O to turn into a laser. And from that pure research, we now have integrated circuits which run off of very, very small power, which are lasers. But between the pure research and the practical part, there are advanced development engineers and product engineers that also have to work on it. A lot of times people don't see the value of the engineer playing with a dish of Jell-O, but you think you could see the value that came out of it. I don't have any answer for this, other than you need to talk with the press, you need to put this
information into things that the average person can understand. So when it comes time for money to be allocated for pure research, that money is allocated. You also need to have, for my part, this money come from the public funds. Because if it comes from private industry, then the results of this research will only be kept for private industry. And the people will have to pay for it multiple times. Research done by the university should be completely free and open. It is the best way of doing research, where you share your results with your comrades and other people who can help you move it forward. That's why the internet is so wonderful. It's why the World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee. It was to make it so that researchers could share their information faster and easier. It was not to sell extra things for Amazon. Thank you. Carlos Augusto Maciel Silva, do IFAL. Eu quero primeiro dar bom dia, boa tarde a todos e dizer, meu nome, como já foi dito, meu nome é Carlos Augusto, eu sou formado em Sociologia e eu queria, assim, primeiro parabenizar o evento inteiro, parabenizar os professores que nos deram essa brilhante palestra nessa manhã. Mas, professor, o professor Henrico falava sobre a crise da contemporaneidade, falava da artificialidade com que o nosso mundo nos impõe diariamente. Eu lembrava de um comercial de refrigerante que dizia mais ou menos assim, a sede não é nada, a imagem é tudo. E com essa discussão aí entre a informática, eu sei que não está muito bem na coisa do software livre, mas eu vou fazer essa provocação porque é uma coisa que me incomoda muito e eu tenho pensado muito sobre isso. Essa interface entre a informática e o ser humano, basicamente na possibilidade de você chipar as pessoas, criando essa expressão, ou fazer com que o cérebro humano entre em contato direto com a informática, seja com software livre ou com qualquer um outro, isso não vai causar mais artificialidade nas nossas vidas? Essa discussão que eu coloco aqui no final, para que a gente possa, em umas futuras conferências, poder pensar sobre isso. Obrigado. Quem começa? Professor. É uma questão que dá para todo um congresso aí. A questão... O ser humano não vai poder escapar do processo da artificialização. Do momento que o ser humano se constituiu como um ser simbólico, um ser de linguagem, foi para esse processo da artificialização. Não somos somente natureza, somos outra coisa mais, somos seres simbólicos. E isto gerou todo esse processo tão complexo que chegou à ciência moderna. A questão aí está, não se vamos escapar à sociedade informática. Estamos dentro da sociedade informática, eu acho que a informática, e seguindo estas ideias de democratizar, abrir o software livre, todo isso, vai gerar um mundo mais democrático, com acesso mais livre às informações e à cultura da humanidade. Vamos a poder, hoje mesmo, nós podemos já não somente ter acesso às bibliotecas, mas podemos diretamente pegar muitas obras fundamentais da humanidade. A questão está neste processo da artificialização. Até que ponto uma questão de ética, de reflexão ética, de controle, não absoluto, mas mínimo da humanidade sobre o que pode gerar a tecnologia e a ciência. A ciência, a tecnologia e a informática é uma potência já enorme, e que tem um motor interno, somente por a capacidade de produção de novas artificialidades, de novos conceitos, de novas teorias que vão se concretizando em instrumentos. Então, com o genoma humano, agora que podemos, a tecnologia ha penetrado a vida
e podemos, através da ciência e tecnologia, gerar os destinos de nossos organismos, da vida mesma. A questão que fica aí faz parte de uma reflexão, não sei se somente no campo da educação formal, mas uma questão para a humanidade. Até que ponto os seres humanos vão estar somente aí sendo levados por isto que é a sociedade do conhecimento, da globalização econômica, todo esse conjunto, vai gerando como nosso mundo que vai se imponendo a nossos mundos de vida, até que ponto nós vamos a poder decidir os destinos da humanidade. Uma questão filosófica fundamental que devemos pensar. Até que ponto este progresso de conhecimentos vai suplantar a necessidade da filosofia como uma questão também fundamental para os seres humanos, a capacidade de refletir sobre as condições do mundo e as condições da vida. Até que ponto vamos a ser já andar neste mundo levados por a corrente, transformados, como estava dizendo, nomos econômicos ou científicos que não estão pensando. O Heidegger também dizia, a ciência não pensa. O que quer dizer a ciência não pensa? Quer dizer que a ciência não pensa como pensa a filosofia, quer dizer, pensa dentro de seus paradigmas, é verdade, a pesquisa teórica fundamental não tem, talvez, dizem alguns, outro interesse mais que o interesse de conhecimento, e gera novos conhecimentos, mas não gera o tipo de conhecimentos de uma reflexão